Amém, amados? Espera alguns minutos. Tem aquelas pessoas que esperam chegar a mensagem, né? Porque tem aquele tempo entre o que eu estou fazendo aqui até chegar aí, tá ok? Mas conforme vocês forem entrando, se possível, já conseguir fazer os comentários aqui, tá bom? Ok, gente, hoje é um assunto que nós demos uma paradinha no que nós estávamos estudando lá em Apocalipse. Por quê? Porque esse é um assunto que aconteceu essa semana, né? Que foi a questão de Beirute. E é um assunto que requer a nossa atenção porque ele está dentro de algumas probabilidades bíblicas que diz respeito a Daniel, no capítulo 9, naquelas nações, e também Ezequiel, capítulo 38, principalmente a partir do versículo 13. Então nós vamos ver como que isso se encaixa dentro do que nós vamos chamar tabuleiro escatológico, né? Eu fiquei pensando que nome que eu poderia dar, mas é mais ou menos isso mesmo, tá bom? Bom, eu acho que muitas pessoas já ouviram falar desse relógio escatológico. Esse relógio escatológico foi um termo criado por homens sérios que estudam escatologia e eles designaram que o relógio escatológico ele serviria de um alerta, quase que um sinal para que as pessoas que se preocupem em estudar esse assunto pudessem pelo menos fazer uma avaliação. Esse relógio escatológico ele está a nível mundial, mas ele tem muita referência ao Oriente Médio. Então, assim, quando chega à meia-noite, tá? Quando chega à meia-noite, esse relógio escatológico significa que o mundo estaria muito próximo de uma provável terceira guerra mundial ou uma catástrofe bélica, sempre questões bélicas, tá? Não catástrofes da natureza, porque eles não teriam como medir tudo isso, tá bom? O que que esse relógio escatológico para nós é importante? Eu vou colocar duas datas distintas, tá? Para você saber como que funciona ou como é que foi a medição desse evento que aconteceu nesse acordo de paz. Lembrando que esse 2020, gente, nós temos a pandemia, nós temos um incêndio, né, no dia 5 de agosto lá em um mercado em Dubai, nós temos no dia 6, né, Beirute, e nós temos outros pinguelas acontecendo, tá? Existe uma discussão muito grande sobre a questão da vacina. No estudo passado, eu até citei um filme chamado V de Vingança, né? Que eu falei assim que no filme, a proposta do filme era um caos produzido por um vírus e de repente vem o Salvador. Eu quase comentei, tá? Que para mim a resposta desse vírus não vai sair da China, tá? Seria muito assim evidente. Eu tenho duas possibilidades. Eu tenho ou a Rússia, que para mim é muito forte, que ela vai vir com uma solução para esse vírus, e aí o Putin vai cair na graça da humanidade, ele vai ser o salvador, ou talvez até a França, tá, gente? Lembrando que bons laboratórios estão ali na França, tá ok? Então, veja só, em 1947, pós Segunda Guerra Mundial, pós formação das nações ou do reconhecimento de Israel, tá? Nós estamos falando dessa época. Esse relógio estava a 18 minutos de meia-noite, ou seja, quase perto. Em 2020, principalmente esta semana, eles mexeram, né? Porque é um relógio que não necessariamente que ele exista, tá? São muito mais comentados, né? E aí eles viram essa questão de que nesse relógio ele chegou próximo
tá? Da meia-noite às 6 minutos. Até o Iron Maiden, né, uma banda secular, tem uma música sobre esse relógio. Dizem que foi o baterista, que o baterista é cristão. Sim, o baterista do Iron Maiden é cristão, tá? E ele falou pro quem escreve muitas letras, o Dixon, né? Bruce Dixon, do Iron Maiden, e ele escreveu sobre esse 5 minutos para meia-noite, ok? Então, é um relógio muito conhecido. Então, nós estamos, agora vamos trazer para nós. Vamos supor, amado, que esse relógio seja mesmo uma maneira que Deus até deixou para a igreja se preparar, para a igreja pensar. Então, amados, nós estamos a 6 minutos do arrebatamento. É pouco tempo ou muito tempo, né? Não sei que contagem que é esses minutos, né? Um dia para o Senhor é igual a 1000 anos, né? Mas enfim, amados, é só para nós tentarmos entender. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos discutir, tá? Eu não vou poder usar muitos textos bíblicos, porque senão a gente ia ficar muito tempo. Mas nós vamos discutir os acontecimentos dessa semana e as possíveis. Por que aconteceu, né? Nós precisamos entender isso, por que esse acordo foi feito agora. Novembro está chegando as eleições nos Estados Unidos. O Trump ele está com uma proposta que ele ainda não cumpriu na campanha, tá? E se ele vencer, você sabe que o segundo mandato ele não pode ter um terceiro. Então, no segundo mandato é quando os presidentes fazem tudo que der na teia, né? Nós sabemos, na telha, né? Na cabeça, né? E aí nós sabemos que o Barack Obama fez isso, né? O Barack Obama fez alguns acordos que nós vamos comentar aqui, praticamente no último mandato dele. Então, avançando, gente, vamos lá. Primeiro lugar, eu coloquei 3 frases aqui que nós precisamos entender que ela vai ser a grande discussão nessa manhã, tá bom? Primeiro, Washington e Teherã romperam relações diplomáticas depois da Revolução Iraniana de 79. Todo mundo acompanha, quem gosta de escatologia, do história, sabe do que aconteceu em 79, quando o Khomeini toma o poder, e aí ele começa a implantar as leis islâmicas, tá? E ali ele vai se unir com os xiitas, tá? Lembrando que o Ayatollah Khomeini é sunita, tá? Ele vai se unir com os xiitas e eles vão começar a trazer uma nação islâmica, a ideia de uma nação islâmica. Então, esse acontecimento de 1979 não foi apenas a expulsão dos Estados Unidos ou da embaixada americana, o comprometimento da embaixada americana. Não, isso tem uma questão muito forte dentro da cosmovisão escatológica. Porque é a partir dali que muitos acreditam que os pés da estátua começam a se formar, tá? Juntamente com o leopardo. Então, porque você tem os pés da estátua e tem os animais. E esse leopardo, ele é comparado com uma nação islâmica. E aí tem outros estudos que nós não vamos fazer aqui dos animais dentro da nação, porque Daniel teve 2 visões, teve a visão da estátua e a visão dos animais. Depois eles se juntam, tá? Apocalipse, o João que vai ter uma visão juntando alguns desses animais. Tá? Segunda informação importante, para Washington, o Irã foi desde do começo, eu errei essa frase, desculpa, membro do eixo do mal, para usar a expressão empregada pela administração Bush. O Bush pai foi o cara que usou esse termo, que o Irã faz parte do eixo do mal. Então o Irã, gente, ele patrocinou o Estado Islâmico, ele fica na resguardo, né? Fica quietinho ali, mas ele que banca. Nós estamos falando de muitos valores que correm aqui, tá? A minha imagem está tampando essa última frase. Próximo slide eu vou tomar cuidado. Israel vê no Irã um país decidido a aniquilá-lo, uma opção que a posse de arma atômica facilitaria. Então, veja só, se você for pegar o Abed-Melech lá, aquele cara lá que perdeu as eleições, mas ele colocou um tutor dele, a frase dele qual que era? Quando começava o Congresso Islâmico lá em Teherã, né? Ele sempre começava, era a frase inicial, ele fazia a devoção ao profeta, né? A Maomé fazia a devoção a Alá, e em seguida ele falava, nós iremos aniquilar Israel. Então, quando o Trump assume o poder, o Trump assume querendo consertar algumas coisas, tá, gente? Por isso que, biblicamente, o Trump e a própria expressão Trump, né, que é em inglês corneta ou trombeta, tá, muitos escatologistas acharam interessante que justamente tá, na proposta de Trump está o Oriente Médio.
Trump falou, nós vamos olhar com calma para o Oriente Médio. Então eles entenderam que esse nome era quase que uma analogia, ou eles forçaram esse nome, tá? Mas o fato é que ele já tinha esse nome, mas coincidentemente ele passa a ser uma trombeta profética, sim. Tá? Deus poderia ter influenciado a família Trump lá, poderia. Deus é o dono da história. Mas vamos pegar o que nós temos de concreto, fica mais fácil do que começar a gente fazer algumas viagens aí, né? Que a escatologia, às vezes, ela pira muito, né? Não sei se vocês sabem, essa semana teve 3 artigos sobre a nação alienígena e do como que o Rockefeller está patrocinando a questão da vacina, porque houve um médico que propôs, né, a vacina para o corona ser misturado com hormônio feminino. E já está em teste, pelo que eu li, já está em teste. Não é fake news, tá, gente? Porque são sites extremamente sérios e importantes, tá bom? Então, trabalhando tudo isso, gente, nós precisamos entender o seguinte: o que que uma igreja deveria ser? A igreja deveria ser um lugar onde se fala da vida cristã, tá? Em todos os segmentos etários. A vida cristã para o adulto, a vida cristã para o casal, a vida cristã para o jovem, adolescente, a vida cristã para as crianças, tá? Ministério infantil, ministério de adolescente, ministério jovem, ministério de casais. A igreja deveria ser esse lugar. Ao mesmo tempo, a igreja deve ser um lugar que alerta os seus fiéis dos acontecimentos. Por isso que eu gosto de uma frase de Karl Barth. Karl Barth fala assim que o verdadeiro cristão é aquele que tem o jornal de um lado, em uma das mãos, mas a Bíblia na outra. Então, essa é uma questão. Então, quando você começa a ver, você vê a desestruturação da humanidade, ela acontece em todos os segmentos, gente. Por isso que quando eu vejo esse ataque desse vírus e tudo mais, eu fico olhando para o que a Bíblia pode me alertar. É claro que nós temos o consolo, é claro que nós temos o conforto, é claro que nós temos a segurança. Então, gente, isso aqui é muito importante. Como eu disse, quem está chegando agora, gente, nós vamos trazer informações. Tá? Vai ser muito mais uma aula tirada dos jornais. Tá, ok? Ah, mas o aulão tem essa proposta também, tá, amado? Por favor. Então, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, saudou o histórico acordo nuclear alcançado com o Irã em Viena, tá? Com um pacto que freia a expansão de armas nucleares no Oriente Médio, a região mais volátil do mundo, e, portanto, faz do planeta um lugar mais seguro e esperançoso. Dia 14 de julho de 2015, uma das coisas que o nosso amigo Barack Obama, Trump faz, tá? Donald Trump, é anular esse acordo. E aí vocês vão entender por que ele corre para fazer um acordo com o Emirado Árabe, já pertinho da campanha, porque o John Biden está se fortalecendo muito nos Estados Unidos. Então, talvez o Trump não entre, mas ele está querendo garantir. É claro que esses acordos podem ser revogados, sim, mas pelo menos ele fez, pelo menos não ficaria, né, na questão somente de uma palavra que ele disse em campanha, tá bom? Nós vamos falar um pouco mais sobre esse evento aqui, nós precisamos falar, porque o Oriente, o Irã aqui enganou todo mundo, tá, gente? Como sempre. E enquanto ele disse que ele não ia mexer com armas atômicas, o que ele fez? Ele distribuiu, é isso que nós precisamos entender o que aconteceu em Beirute. Ele distribuiu os locais de preparação de armas nucleares. Tá? Então, assim, ele tem uma arma nuclear, hoje não, mas ele sempre está e hoje está muito mais próximo. Essa destruição, essa explosão, que diz que era um balcão, né, um local que o Hezbollah usava para a questão de fermentação, né, de fermento para agricultura, tudo isso é fachada, gente. Nós precisamos entender como, eu citei no aulão passado, como é que a Intifada, né, como é que aquele cara que faleceu, né, que é do Hamas, como é que ele fala, o Araf, né, como é que foi a estratégia de guerra dele. Ele sempre dizia, coloca as crianças na frente e os snipers do nosso lado atrás, né. Então, assim, tudo é uma questão de fachada e eles são muito fortes nisso. O judeu também é muito forte nisso, tá, gente? O judeu começa a construir esses muros. Nós vamos ver por que desses muros. Porque se o Trump vencer, vai ter
vai acontecer duas coisas ali no Oriente Médio, principalmente na região da Cisjordânia, tá? Ok, avançando um pouco mais. Se lembra disso que nós vimos na aula passada, tá? E aí eu falei sobre essa questão da Jordânia. Eu só não tinha falado, gente, do Emirado Árabe, que eu confesso que eu achei que os Estados Unidos iria começar a sua o seu avanço, né, de fortalecer Israel, porque o que Trump quer? Trump quer fortalecer Israel, é uma promessa de campanha, e vocês sabem quem esteve por detrás da eleição dele, é um grupo chamado Tea Party, eles são fortes lá no estado de Massachusetts, tá, no estado do Texas, tá, no estado de Minnesota, e eu tenho um outro estado aí, tá? Não a Califórnia, mas não a Califórnia beira-praia lá do Schwarzenegger, aquela Califórnia liberal, a outra Califórnia, tá? E esses três estados, né, quatro, mas os três maiores, entendeu? O que ele fala? Que é o Minnesota, tá? Que é por isso que teve essa questão, né, negra há pouco tempo atrás lá, né, da questão do policial. Pois nós temos o Texas, que é forte, né, não só na questão do petróleo nos Estados Unidos, mas a questão também é, da descoberta, né, de outras probabilidades, né? Tem um substituto possível do petróleo que o Texas está pesquisando e tudo mais. E aí nós temos essa outra Califórnia, né, que tem a grande concentração, né, do TI está ali, tá? Então, os Estados Unidos ele trabalha com essas informações todas e ele trabalha com essa questão. Então, quando o Trump foi eleito apoiado por esses três estados fortes, ele foi eleito porque ele fez uma campanha. Ele fez uma promessa. Eu vou olhar para Israel. Então é o que está acontecendo agora. Tá? Então eu confesso que eu achava que ele ia primeiro começar pela Jordânia. Por isso que eu falo, gente, escatologia, às vezes nós temos chutômetros, né? Mas que se aproximam deles, tá ok? Então vamos lá. Essa semana, Israel acerta acordo histórico com Emirados Árabes, suspende a anexação da Jordânia. Isso aqui nós vamos ver. O pacto foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Trump, que atuou como mediador entre as partes, tá? Todas essas informações eu peguei no El País, no The Guardian, tá? É claro, tá em português aqui, né, gente? E, bom, o que isso é importante? Que duas informações, gente. Primeiro, a Emirados Árabes, que aí eu vou mostrar no mapa qual seria o interesse maior dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está prevendo, sim, alguma questão na área do petróleo. Como eu disse a aula passada, ele está muito forte na questão de carros elétricos e tudo mais, mas ele ainda depende de petróleo. Como a Rússia ela está estocando e a China já fez um estoque de petróleo, e a China comprou muito, e a OPEP não tem mais voz ativa que os Estados Unidos controlavam o preço do barril de petróleo, então o Trump ele olha para ele e fala assim, cara, se alguém mexer nesse tabuleiro e der um checkmate na questão de fonte de energia, quais seriam as nações que teriam condições de sobreviver? China e Rússia, só essas duas. É claro, não estou falando dos países do Oriente Médio, porque a base toda é lá, tá, gente? E aí o que entra aqui? A anexação da Cisjordânia, que o Israel volta atrás, nós vamos falar sobre isso, tá? Porque Israel começou a perceber que o Hamas, gente, o Hamas estava destruído desde o tempo de Jimmy Carter, tá? Jimmy Carter conseguiu desmantelar o Hamas. Só que o Hamas está voltando com tudo agora. E o Hamas está muito quieto. Tá? Alguns achavam até que o Hamas, não, então falamos sobre Hezbollah, falamos sobre Estado Islâmico, enquanto isso o Hamas se fortaleceu. O que aconteceu? Quando a Síria começou a ser bombardeada e alguns lugares que o Estado Islâmico tomou posse, eles perderam, principalmente o sul da Síria ali, muitos soldados do Estado Islâmico foram para essa região da Cisjordânia e ali eles estão entrando e tentando ressuscitar o Hamas. Então, nós vamos ter talvez notícias muito fortes agora sobre esse grupo que sempre atrapalhou os judeus. Se eu fosse colocar isso biblicamente falando, eu sempre chamei e considerei o Hamas como sendo os amalequitas, tá? É um povo que estava ali perto, ninguém dava muita bola, mas quando Israel estava colhendo,
eles se misturavam, né, com alguns outros povos e eles iam lá saquear Israel. É o que o Hamas sempre faz, tá? Por isso, guarde esse nome Cisjordânia, essa região, que num dos slides você vai entender porque que nesse acordo todo mundo está olhando por acordo e imediatamente Israel rasga aquilo que o Barack Obama tinha feito com a questão da Cisjordânia, tá? O presidente de Israel, Netanyahu, tá? Não aceitou o que Barack Obama tinha feito com os palestinos. Nós já vamos ver aqui, tá bom? Então, a minha opinião, gente, o acordo em Israel e Emirados Árabes é um trágico para os palestinos. A normalização das relações entre os dois países deixa claro que a prioridade árabe na região não é deter Israel. Então, agora, com esse acordo de paz, nós temos três nações já que assinaram esse acordo de paz. O Egito assinou, foi o primeiro. A Jordânia, ela não assinou, mas ela declara verbalmente. Tá? E ali, se lembra do domingo passado que eu falei que eu acredito que quando houver a perseguição, tá, depois do arrebatamento, no período, no segundo metade das 7 semanas de Daniel, quando o anticristo começar a perseguir os judeus, eu sempre vi Petra, ou aquela região da Jordânia, recebendo os judeus, porque isso já aconteceu. Eu lembro que eu te falei para vocês que a história tem a questão histórica, a questão profética, a questão escatológica. Então, tira a profética, nós sempre estamos vendo nesse estudo a histórica e a escatológica. Então, na histórica, quando houve a invasão de Tito e destruição de Jerusalém, eles fugiram para essa região. Tá? Existe até uma suposição de que Petra, aquele legado lá, aquela cidade bonita, turística, né? Porque o mundo conhece mais somente Petra, porque houve já alguns filmes lá, né? O Transformers já foi filmado lá, o Transformers 2, né? E outros lugares já foram filmados ali também, tá bom? Mas existe todo um sítio arqueológico em volta de Petra, com vários túneis, várias casas. Então, alguma civilização fugiu para lá, tá? E ali fizeram morada. Tudo indica que foram esses judeus que escaparam de Jerusalém com a invasão de Tito. Histórico. Profético. Isso pode acontecer de novo. Tá, okay? Então, aí, gente, eu disse isso na aula passada, mas eu achava que o Emirado Árabe estava muito quietinho como as nações árabes. Então, nessa semana, ficou muito claro, tá, que agora Egito, Jordânia, Emirado Árabes, tá, e daqui a pouco vai ser a Arábia Saudita, tá, mas ela é neutra porque ela tem uma aliança com a Grã-Bretanha, tá. Aí é a família, o parlamento britânico auxiliou as nações árabes, está em 79, 77, 78, 79. Então eles têm uma gratidão. Lembrando que as nações árabes, elas são formadas principalmente pela ideia dos beduínos, né? Se você faz um acordo, se você me ajudou uma vez, eu posso te ajudar em alguma outra situação. Então, talvez, por isso o Trump preferiu Emirados Árabes, mas também eu penso, como os portos do Kuwait foram destruídos, né? O Saddam Hussein, quando ele vai sair de lá em 1991, né, na famosa Guerra do Golfo, né, que eles chamam, o Saddam Hussein explodiu todos os portos. Então, é claro, se o Trump quer trazer essa questão do petróleo de volta, então ele só pode fazer aliança com o Emirado Árabe. Eu achei que isso ia acontecer mais para frente, gente. O relógio escatológico está 6 minutos mesmo, entendeu? Ok, países como Irã e Turquia, que suposta solidariedade com os palestinos é por hipocrisia, tá? Por que eu coloquei isso aqui? Eu falei uma opinião. O Irã, gente, ele é formado por 3 classes, xiitas, os sunitas e aquilo que é chamado do persas, tá? Os persas estão mais fortes na Turquia, mas eles estão trocando muitas informações. Então, eu penso que essa possível apoio que eles fazem para os palestinos, eu acho que provavelmente vai se romper. Tá? Por que deveria se romper? Ou porque eles não vão concordar, porque eles vão chamar os palestinos muito frouxos, porque a proposta de Trump para o segundo mandato, se ele entrar, é fantástica para Israel. Tá? E aí eles vão talvez forçar alguma situação, e como os palestinos não vão aceitar
penso eu, aí eles vão romper e aí sim eles vão chamar, porque a maioria dos soldados que estão ali na Cisjordânia são remanescentes, como eu já falei, tá, do Estado Islâmico. Esse pessoal aí, gente, que se diz que são do Hamas, que eles podem ressuscitar aí a proposta do Hamas, né, que é uma Palestina, tá ok? E aí vai entrar, tá, a proposta que o Trump teve que colocar, que nós vamos ver num dos slides, que é a questão de duas capitais ali em Jerusalém. Isso é aceito, gente, pelo Vaticano, pelas nações europeias, tá? Não foi adiante, lembra, 14 de maio, essa proposta, o Macron iria roubar essa proposta do Trump, tá? Eu creio que Deus, a pandemia, não sei se foi por isso, mas que esse vírus parou, tudo parou, tá, gente? Então, é muito importante nós pensarmos nisso tudo, ok? Esse é um texto de Ezequiel que é importante vocês entenderem. Seba e Detã e os mercadores de Tarsis. Os mercadores de Tarsis são os países árabes, tá? Quando nós não fizemos nenhum estudo das nações, né? Eu tenho, e uma vez fiz numa quarta-feira lá na igreja, onde comecei a colocar as nações do texto de Ezequiel e as nações nos dias de hoje. Então, os mercadores de Tarsis são os Emirados Árabes. Tá? Então, aí é uma pergunta, vocês vão querer pegar o despojo? Como o Ezequiel está fazendo uma pergunta, dá a entender, e agora esse acordo de paz deixa muito claro, que essas nações, Seba e Dedã, que eles colocam Seba como sendo o Egito, tá? Que eles não vão querer saquear Israel, ou seja, eles não vão participar tão de Gog e Magog. Eu já tinha dito isso, todos os escatologistas pensam assim também, porque o Egito também vai receber, não só a Jordânia, tá? Mas o Egito vai receber também muitos judeus que vão tentar escapar da perseguição que o anticristo vai mover contra Israel na segunda metade das semanas de Daniel, que a igreja não vai estar aqui, tá? Nós vamos voltar, você lembra do estudo do milênio, né? Para guerrear contra os inimigos de Israel junto com os anjos, mas quem vai guerrear é o Senhor, a forma de guerrear, porque nós vamos estar voltando junto, ok? Muito importante isso aqui, gente. Aí a resposta do outro lado, né, da Liga Árabe. Essa Liga Árabe, gente, não pega Emirados Árabes, tá? E não pega as nações árabes ou Arábia Saudita. Na realidade, é uma forçação, tá? Que o Irã, o Iraque, e a Jordânia, a Síria tenta fazer. Nós somos uma nação árabe, que é a proposta de Maomé. A proposta de Maomé sempre foi a unificação. Tá? É interessante, se um dia Deus permitir, nós estudarmos o islamismo, porque tem muitas mentiras que não batem. Exemplo, quando Maomé morre, ele deveria ser levado enterrado, né, na mesquita mais próxima. Tá? E aí ele foi enterrado ali naquela mesquita que fica do lado da pedra, da mesquita da rocha, né? Tem uma mesquita ao lado ali. Aquela mesquita não existia, gente. Aquela mesquita não existia na época de Maomé. Então, assim, muitas mentiras, né? Que eles vão forçando a conquista, né? Eu mandei essa semana, talvez eu peço para a Ângela mandar para vocês também, para uma pessoa, né, que também ama Israel como eu amo, fotografias, né, de 1880, como era Israel, quando começou-se uma leva de judeus chegando lá. Tá? E você vai encontrar o poço de Betesda com água. Hoje está seco. Então, o que eles fizeram? Eles explodiram muitas coisas. Isso aqui eles podem reivindicar porque está na Bíblia, né? Ou está em alguns textos sagrados, principalmente do Velho Testamento. Então, vamos explodir isso aqui, tá ok? Então, essa Liga Árabe não existe, mas eles se reuniram lá no Cairo. Logo após o anúncio do Tratado de Paz. Então, o que eu coloquei aqui? Ó, estamos afirmando o que o líder palestino falou. Você viu? É uma Liga Árabe, o que os palestinos estão falando, tá, gente? Aí você pensa o seguinte, o que os palestinos têm a ver com esse acordo de paz com o Emirado Árabe, se eles estão longe? Segundo, o Iraque, a Síria, é nesse aspecto que eu quero que você entenda. Tudo que for feito para favorecer Israel, eles são contra. Tá? Então, estamos afirmando que não haverá relação com Israel e os Estados Unidos. Nossa, grande coisa. Parece assim que aquele cachorrinho pequenininho, aquele pincher, né, que late, 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 você acha que o cachorro é uma fera, né? Porque
Os Estados Unidos, somente Barack Obama, gente, que tentou fazer uma relação com os palestinos. O Jimmy Carter tentou também e custou o mandato dele. Vocês sabem que o Jimmy Carter perdeu a eleição por causa dessa crise com os palestinos, né? Então, quando você vai olhar para isto, o tabuleiro político dos Estados Unidos, gente, por incrível que pareça, o Oriente Médio tem um peso muito grande. Tem um peso muito grande. Tá? Se você não sabe, o Brasil entrou nessa questão agora, que uma das promessas do presidente Bolsonaro era reconhecer Israel. Tá? Por que é importante? E nós já vamos ver qual foi a estratégia do Trump. O Trump, gente, é um homem de negócio. O Trump é um estrategista. Tá? Quando o Trump assume, o Trump vai quebra aquele protocolo do Barack Obama. Nós já vamos falar sobre ele, mas estou só adiantando para você entender essa afirmação aqui desse líder palestino. Ele quebra, é como se alguém chegasse para ele e falasse, mas Trump, se você quebrar, eles podem atacar Israel como uma retaliação. O que ele faz? Antes de quebrar, ele reconhece Israel e muda a embaixada para lá. Então, ou seja, se eles atacarem agora Jerusalém, consequentemente atacarão a embaixada americana. Consequentemente, atacarão um aliado consolidado dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos pode entrar com uma resposta. É isso que está acontecendo no tabuleiro político bélico, tá, no mundo. Então, quando você fala o seguinte, mas o que é uma embaixada? É uma casa? Não, gente. É a representação da nação. Cuspiu no portão da embaixada é como se você estivesse cuspindo nas portas da Casa Branca. Tá? Então, assim, branca, né? Então, você olha para isso daí e você precisa entender que esses acordos, eles não são apenas papéis assinados. Eles têm consequências sérias na questão geopolítica do que está acontecendo. Biblicamente, nós olhamos para isso aí e vemos aquilo que o Senhor está prometendo, tá bom? Então, nós vamos avançar mais nesse comentário aqui, gente. Olha só. Isso aqui eu peguei do The Guardian, aquele artigo anterior do El País, tá? Eu estou pegando jornais europeus, mas por quê? Porque a Europa, ela é mais, assim, neutra nas informações, tá? Vamos lá, após a reunião da Liga Árabe, da qual participaram 22 países, cara, é muito países que se dizem árabe aqui agora, tá? Divulgou comunicado confirmando sua rejeição ao acordo proposto por Trump, que, segundo a entidade, não alcança os direitos mínimos e aspirações do povo palestino. Aí vem o povo palestino reivindicando, gente, tá? Os países árabes se comprometeram a não cooperar com o governo americano na implementação desse plano. O Trump não está nem um pouco preocupado com isso. Por quê? Porque o que ele queria, ele já tem. Ele tem um acordo, apesar da família árabe, tá? Tem um acordo com Londres, tá, ok? Vocês sabem que a questão de 4 anos atrás, um dos príncipes, né, árabe, da família árabe, das nações árabes, da Arábia Saudita, foi morto num hotel em Londres, né? E aí se descobre que parece que quem está por detrás é o mesmo veneno que os russos usam. Então, não é o estudo aqui, porque isso não tem uma configuração geopolítica do que nós estamos falando de escatologia. Mas é uma questão séria para se pensar, tá? Então, os Estados Unidos não quebram aliança com Londres por causa disso. Então, olha, é como Londres fala assim, olha, nós não vamos entrar no mercado comum nas nações europeias, eu já falei sobre isso num dos aulões, a questão do Brexit, né, ou Brexit, né, mas nós não entraremos, mas qualquer coisinha você nos socorre. Ok, é como se os Estados Unidos falassem, eu vou socorrer sim, mas você também nos ajude caso falte petróleo. Legal, ok, tá? Aí vocês vão entender por que desse acordo de paz daqui a pouquinho. Hoje não sei se nós vamos, eu vou tentar, nós vamos até onde que der, tá bom? Vamos lá então, vamos lá, gente, é muito importante isso aqui, ó. O secretário da Liga Árabe, Hamed Aboud Gate, também criticou a estratégia americana. Olha só, todo mundo criticando. O plano levará a um cenário de Estado único que se resume em 2 classes de cidadãos. E isso é um apartheid, no qual os palestinos serão cidadãos de segunda classe, privados dos direitos básicos da cidadania, avaliou. Por que eles estão dizendo isso, gente? Porque eles estão vendo a que ponto está crescendo os muros que Jerusalém ou Israel está construindo. Eu vou mostrar um mapa para vocês entenderem
tá? O que Trump está apoiando a construção desse muro todo, tá? Se lembra que o Barack Obama que usou esse termo, tá, gente? O Barack Obama, por ter a pele, né, com a pigmentação negra, né? Ele fala assim, lá na África teve o apartheid. Agora o que Israel está propondo é a mesma coisa. Então esse termo que esse Hamed Aboud fala não é dele, é do Barack Obama. Barack Obama fala isso, se eu não me engano, em 2013, tá? Numa reunião que ele fez lá e ficou famoso porque começou, né, surgir esse tipo de comentário aí. Enfim, a proposta toda, tá, que o Trump fez, esse acordo de paz, aí vamos lá, mas o que tem esse acordo de paz? Nós vamos chegar lá num dos slides. Então, esse acordo de paz favorece prontamente Israel. Por quê? Porque nós estamos falando ali do Golfo Pérsico, gente. O Golfo Pérsico que ficou destruído em 1991. O Golfo Pérsico que lá em 72 e 77 foi palco de muitas guerras e muita disputa. Tá? Então, esse Golfo Pérsico é um golfo, que é um porto do tamanho do Porto de Santos, vamos colocar assim, na infraestrutura, bem melhor, é claro, mas em questão de tamanho, o mundo inteiro está olhando para um portinho, só que ali se escoa todo o minério e também escoa todo o petróleo, não só para a Europa, mas também para os Estados Unidos, tá ok? Então, assim, é claro que para os Estados Unidos também começar a exportar através de Tel Aviv, do porto de Tel Aviv, que está sendo construído cada vez mais fortalecido, né? Ou seja, é muito fácil. Né? Como que vai ser, nós não sabemos, mas ele tem duas opções, tá ok? Eu não acredito que ele usaria Tel Aviv, gente, porque fica muito fácil assim. A, os países árabes faziam um ataque, né, em Tel Aviv e dizendo que não estava destruindo o porto que vai abastecer os Estados Unidos, mas sim destruir o porto que abastecia Israel. Por isso que se mexer com as nações árabes seria um pouquinho pior. Por quê? Gente, por mais que você não saiba, é só usar fechar a torneira do petróleo, o mundo para. Nós estamos naquele... aliás, gente, coincidentemente, não sei se vocês sabem, tá? Foi lançado um filme, né, na década de 80, um filme de ficção, onde todo o petróleo do mundo acabaria em 2020, né? O filme chama Mad Max, né? E nós estamos em 2020, né? O mês de agosto, gente, é um mês assim que nós estamos a 2 meses da fechada do calendário hebraico. Se você for olhar, grandes mudanças acontecem no mês de agosto, tanto é que tem um termo, né? Mês de agosto, mês do cachorro louco, né? A bomba nuclear, dia 6 de agosto, você viu? Você viu que foi a primeira vez que não se fez nenhuma comemoração, dia 6 de agosto, né? Se fazia parada, lembrava. Por quê? Porque eles estão querendo agora não falar mais sobre essas bombas nucleares que foram soltas em Hiroshima e Nagasaki. Por quê? Porque eles querem fazer que isso fique um pouco no esquecimento, porque eles pretendem lançar bomba. Então, vamos ter alguns sinais de guerra? Podemos sim, a probabilidade existe, ok? Avançando, isso aqui é muito sério, gente, o legado de Obama. Obama fez vários acordos, tá? Ele fez com a Venezuela, que eu não coloquei aqui, mas eu coloquei só aquelas informações geopolítica escatológica. O primeiro acordo foi com a Cuba. Ah, mas o que tem a ver Cuba? Tem tudo a ver, gente. É só você lembrar em 1961, né, aí em 1962, 63, a briga, né, que foi quando a Rússia, naquela época, implantou ou fez, né, colocou os mísseis ali perto de um porto de Cuba, mas em Cuba. Né, e aqui mísseis que poderiam chegar nos Estados Unidos. Nós temos mísseis de longo alcance, só que quando ele sai, dá tempo de ser interceptado. Vocês sabem que por que ele precisava tanto das colinas de Golã, já vou falar aqui, tá? Israel. Porque Israel desenvolveu o que eles chamam de mão de Deus, ou kippah, tá? Como se fosse um kippah sobre todo Israel, principalmente Jerusalém, uma proteção que eles desenvolveram, onde, quando se for um míssil ali, é como se fechasse aquilo lá. Já os Estados Unidos,
através da era Bush, eles tentaram criar isso lá. Começou com o Jimmy Carter, né? Mas eles começaram a criar a possibilidade de fazer isso no espaço, porque esses mísseis intercontinental sai da atmosfera, entra na estratosfera, depois faz a volta. Então, dá tempo, né, de ser interceptado. Já um míssil de pequeno alcance, a dificuldade seria maior. Então, lança-se 3, consegue interceptar um, mas 2 cairiam. Então, por isso é importante você entender isso. Acordo com a Turquia e a Palestina. O Barack Obama vai bater forte na tecla da Cisjordânia. A Turquia hoje ela deu um crescimento muito, muito grande por causa de algumas questões que o Barack Obama fez, tá bom? E, por último, tratado com o Irã, com os sunitas. Ele não fez com os xiitas, tá? Mas são 3 famílias que governam a Turquia, tá? O Irã, desculpa. E aí, os sunitas são aqueles... vamos colocar na linguagem bíblica para vocês entenderem, tá? Os sunitas seriam os escribas, tá? Os fariseus seriam os xiitas. Então, quem vai para a guerra, quem é homem-bomba, são os xiitas. Xiita são os extremos, tá ok? Então, vamos lá. Aqui, gente, é o que o Barack Obama escreveu quando, em 2015, tá ok? O Donald Trump acaba com aquele acordo que ele fez na Cisjordânia. E ele, além de rasgar esse acordo, ele devolveu as colinas de Golã, que nós vamos falar sobre ela. Então, precisa discutir. Como eu disse, gente, hoje é mais um aulão jornalístico, tá? Acredito que a decisão de colocar... Essa aqui é a sigla em inglês, tá? Do acordo que eles fizeram, tá? Em risco, sem qualquer violação, o Irã é um erro grave. Ou seja, o Barack Obama falou assim, olha, o Irã vai retaliar, né? Ou vai mandar uma resposta, tá ok? Sem esse acordo, os Estados Unidos pode, no fim, ficar com uma escolha perdedora entre um Irã com arma nuclear e outra guerra no Oriente Médio. Então, o Barack Obama falou assim, olha, eu prefiro... Na época ele falou assim, fizemos acordo com o Irã, eles têm armas nucleares. Ué, peraí. Eles têm armas nucleares? Olha o que ele disse aqui, eles têm armas nucleares. Mas a grande questão é que eles não têm. A grande questão que eles estão... Então, por isso que essas informações são importantes, gente, são aqueles atos falhos que se coloca, tá, em evidência. Por isso que eu, Silas, entendo que o Trump tinha essa informação, que o Irã já tem uma arma nuclear. A Índia tem, gente. Caxemira tem, tá? E aí, o que o Trump faz? O Trump manda a embaixada dele para lá rapidinho. Ele fala, agora se vocês mandarem uma bomba aqui sobre Jerusalém, consequentemente os nossos serão atingidos. Opa, então nós podemos retaliar. Então, o Trump foi um estrategista, foi usado por Deus, como Deus levantou Senaqueribe, como Deus levantou Artaxerxes, como Deus levantou outro. Deus está no controle dos homens. Tá? O coração do rei está nas mãos do Senhor. Então, eu vi isso aí com uma estratégia tremenda. Continuando o que o nosso amigo falou, Barack Obama. Isso poderia encorajar um regime já perigoso, ameaçar nossos amigos com a destruição. Amigos, representar o perigo inaceitável para a segurança da própria América. Olha só, ele mesmo coloca que existe uma possibilidade de uma resposta do Irã. Gente, o Irã, ele patrocinou junto com a Rússia a guerra no Afeganistão. Os Estados Unidos, ele cometeu um erro gravíssimo lá, que foi quando ele tenta pegar um membro da família saudita que estava em Londres, tá? da Arábia Saudita, que é o Bin Laden. Ele treina esse cara e aí acontece... Nossa, a minha imagem tampa tudo ali, né? Já vi que não pode ter textos grandes. Vou corrigir os próximos. Tá, ok? Então, assim... e aí o Osama Bin Laden, ele vai para... Porque ele pegou muitos soldados xiitas, então eles começam a convencer Bin Laden para atacar aquilo que o Khomeini falou, que Israel é o grande Satã. Tá? Então, por isso que teve o ataque em algumas embaixadas, 2 navios americanos. Depois foi o grande ataque que eles fizeram com as 2 torres. Tem gente que acha que até hoje aquilo é ficção, não foi. Mas, enfim, tá ok?
Se as restrições sobre o programa nuclear do Irã sobre esse tratado forem perdidas, poderemos estar nos próximos dias enfrentando uma guerra. Então, ele mesmo coloca essa possível ameaça, gente. Eu não pensei que a minha imagem ia ficar tampando as falas, mas eu leio aqui, tá, gente? O presidente da Arábia Saudita, ou Mahmoud Abbas, né, rejeitou nessa terça-feira, dia 11/2, nós estamos falando de fevereiro. Pastor, mas senhor, tá, agora eu estou voltando lá atrás, se lembra que eu falei que vocês precisam entender o que aconteceu nesse acordo, tá ok? Eu vou explicar, eu vou ler, depois nós vamos explicar. Então, durante a reunião do Conselho de Segurança da ONU, plano de paz para o Oriente Médio proposto pelos Estados Unidos, dizendo que seria inaceitável para o povo palestino. Abbas disse que a estratégia apresentada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no final de janeiro, seria um presente para Israel. O que o Trump está fazendo? O Trump está dizendo o seguinte: continue com esses muros. Ele mesmo está fazendo isso nos Estados Unidos, tá? Depois que esses muros estiver pronto, nós vamos mostrar como que fica. O que esse cara tem na mão? Esse cara tem na mão um mapa que eu já vou mostrar. Quem criou esse mapa foi o Donald Trump, gente. Trump lembrou, em resposta a isso, que os Estados Unidos já reconheceram isso desde que transferiram a embaixada para Jerusalém, e acrescentou que também já reconheceu as colinas de Golã anexadas formalmente para Israel em 1981. Vou terminar aqui. A comunidade internacional considera a região um território ocupado e a Síria exige sua devolução como pré-condição para um futuro acordo de paz. Amado, Israel nunca vai querer devolver as colinas de Golã. Tá? Eu tenho vontade de fazer um estudo com vocês sobre o trajeto que Abraão fez. Porque se você for levar aquilo que o Senhor falou, onde você andar vai ser teu, Abraão olhou tudo isso aí. Tá? Então, as colinas de Golã, o que são as colinas de Golã? Uma primeira questão bélica. Ela foi conquistada pela Síria, tá, em 1979. Veja só, gente, em 1979, você vê uma bagunça nos Estados Unidos, politicamente, tá? E você vê aquela questão, tá, dos ataques, né, de algumas, já patrocinadas pelo Bin Laden, né, ou pelo menos pelo grupo na qual ele fazia parte, né? E aí você vê os Estados Unidos voltando as costas para Israel e tendo que trabalhar com algumas questões internas. Vocês sabem que houve muitas desinformações, né, do pessoal da CIA com FBI sobre as questões por isso que aconteceu os atentados. Então, nesse meio tempo, o que a Síria faz? A Síria vai lá e pega, tá, essas colinas e Israel espera 79, 80, 81, 2 anos, vai lá e ataca também num momento que o mundo estava praticamente olhando sempre as pandemias, tá, gente? Porque o estudo aqui ia ser muito longo, mas se eu pegar como que acontece as coisas, mais ou menos, você solta aquilo que eu falei ao ano passado, boi de piranha, você solta uma coisa para acontecer outra. Por que as colinas de Golã é importante para Israel? Primeiro, gente, toda a água, presta atenção, toda a água que vem para Israel e nessa região do Oriente Médio, ela vem dessa região. É como se Deus criasse. Quem já foi lá, já viu, eu consegui ver essas colinas de longe, é claro. Tem todo um binóculo para ver, tá? É linda, é uma cordilheira de montanhas que no inverno elas congelam, mas de um gelo transparente, límpido, tá? E aí quando chega o verão, descongela e desce aquela água, aquelas famosas águas do Negev. Desce com uma força e abastece, inclusive o Rio Jordão é abastecido pelo degelo dessas colinas de Golã. Outra coisa importante, gente, que essa colina de Golã, ela é um muro, presta atenção, ela é um muro natural entre Israel e Síria. É como se Deus falasse, ó, vou fazer isso aqui vai fornecer água, mas isso aqui também vai defender. Então, para a Síria poder atacar Israel, ela só consegue atacar com aeronaves. Soldado a pé, ela tem que fazer um contorno, nós vamos viver no mapa o contorno que ela teria que fazer, que fica inviável. Tá? Só que o que Israel fez? Bom, já que essas colinas ou essa cordilheira de montanha é nossa, ele colocou toda uma defesa contra a aviação
Síria ou qualquer outro que vir. Então, hoje Israel está protegido. E a partir dali que se levanta a cúpula, ou isso que eles têm chamado de drono, né? Dromo, né? Que cobre todo, vai até Jerusalém, gente. Eu não sei explicar isso. Tem algumas imagens no Google, tá? Mas como eu disse, ia ficar muita coisa. Eu estou indo já rápido, estamos já 10h20 só. Mas essas informações que é extremamente importante. É o Trump que fez isso, gente. O Trump falou assim: olha, o que vocês querem? Essas colinas é de vocês, aí pode pegar. Então, assim, porque eles pegam em 81, tá? E aí fica aquela briguinha, e o Trump entra e reconhece. Falei, não, a nossa capital, a nossa embaixada sai de Tel Aviv, vai para Jerusalém. Jerusalém é a capital, tá? E aí, por que eu coloquei isso? Aí vem esse mapinha aqui que eu mostrei antes para vocês, tá? Então agora, esse mapa que é muito importante, e aí nós avançamos na proposta Trump, tá? Veja só o que o Trump fez. Eu vou mostrar um outro mapa para vocês terem uma outra ideia, tá bom? Essa é o plano dos Estados Unidos. Você pode ver que os Estados Unidos, gente, fecha, tá? Aonde está em vermelho, tá ok? É a permissão de alguns dos palestinos conviverem. Os palestinos ainda dependem de Israel. Israel não tem dificuldade de ter palestino trabalhando lá. Tanto é que existem colônias perto de Jerusalém de palestino. Então, quando se fala que Israel tem ódio de palestino, Israel quer destruir, isso é mentira. O comércio de Israel gira em torno deles também. Então, não há nenhuma dificuldade. Então, o que o Trump faz? Esse túnel aqui, eu vou mostrar mais um outro mapa aqui assim, ó, talvez seja melhor. Aqui, ó. Então, é assim que está hoje, tá, gente? Qual que é a proposta do Trump? Então tá, então onde está vermelho são colônias, tá, Palestina. Então o Trump falou assim, então tudo bem, vocês estão construindo um muro ali, ó, túnel que unirá a Franja de Gaza, né? Ou o país de Gaza lá que está na questão da Cisjordânia. Então se cria um túnel ali para fazer o quê? Passagem, gente. Para que nenhum homem-bomba entre. Então, quando ele fez esse muro, quando Israel está fazendo esse muro, não é que Israel quer que a Palestina morra de fome. A energia que a Palestina tem vem de Israel, a água que a Palestina tem vem de Israel. Tá? Israel não tem dificuldade. Mas Israel mandou ajuda para Beirute, ele manda ajuda quando o Nasser Arafat lá ficou doente, né? Quem mandou os melhores médicos foi Israel. Só que a mídia não fala isso. Israel não tem problema nenhum em fazer acordo de paz. O que Israel quer é o seguinte, ó, se é acordo de paz, você cumpra. Então, quando eles fizeram acordo de paz em 77 para 78, os palestinos, legal, e começaram a conviver. Se lembra, na década de 80, 81, 82, começou a ter muitas explosões em pizzaria lá em Jerusalém, né? Teve também numa sinagoga. Da onde que esses homens conseguiriam as bombas? Exatamente, eles fabricavam na Cisjordânia e iam lá visitar. Então, então agora nós vamos fazer uma barreira, e essa proposta do Trump, que é a mesma proposta que ele está fazendo com o México. Mas por que o Trump está indo contra o México? Gente, primeiro, todo o índice de drogas entra pelo México. Não é só a questão da imigração. Os Estados Unidos, ele ganha com a mão de obra barata do mexicano. Só que esse mexicano não vem sozinho, vem drogas, tá? Vem armamentos, armas que são distribuídas para gangues, e ficou constatado a partir, tá, de 97 para 98, um pouquinho antes de 2000, tá? Isso eu sei, antes de 2000. Ficou constatado que muitos árabes começaram a furar essa fronteira mexicana. Então, eles entravam pelos países sul-americanos, subiam ali, por isso que a Foz do Iguaçu foi um grande fornecedor, tá, de armas e de homens-bombas. Tá? Essa é uma questão muito séria, tá, gente? E aí eles vão subindo e chegam no México e aí fazem a travessia. Então, essa questão dos Estados Unidos, essa questão de Jerusalém, é uma questão de segurança nacional. É isto que nós precisamos entender. Se nós não entendemos isso, nós ficamos à mercê do que a mídia fala. Israel. Então, veja só, se você perceber, o Trump falou assim, tudo bem, gente, então vocês querem Jerusalém? Então, desse lado aqui, ó, vai ser a capital,
de Israel, Jerusalém, e do lado de vocês vai ser uma capital palestina. Tá? Então vocês não precisam mais viver nesse deserto, vocês podem avançar um pouco mais. Tá? E aí você pode ver que esse vermelho que está aqui embaixo, ele passa, né, a viver juntamente ou no Estado de Israel. Então isso aqui é muito importante, tá bom? Só que esse plano não é aceito. Por que, que não é aceito? Porque por detrás dele tem a Síria, o Irã, tá aí o Iraque, e a Turquia entrou agora também, por causa do Barack Obama, e está dizendo não aceite, não aceite, não aceite, não aceite. Então fica toda essa guerrinha, tá? Outra coisa muito importante, gente. Então esse aqui é o mapa mundo, tá? E aí você tem aqui, tá, uma probabilidade de sustentação de petróleo. Como é que seria? É como se ali é o Golfo Pérsico, tá? Então veja só, estaria saindo daqui e indo para os Estados Unidos. Toda a questão de minério, toda a questão de petróleo. Por isso que o Trump falou assim, ó, gente, em vez de eu ficar tentando a Jordânia ou a Arábia Saudita, eu já vou reviver. O que ele fez? Ele reviveu o Porto do Kuwait, gente. Esse cara foi inteligente. Tá? Em 1991, Saddam Hussein explodiu o Kuwait. Tá? Aí o Barack Obama, o Trump fez? Ele pega o porto mais próximo, porque a ideia do Saddam Hussein não foi, já que o Kuwait não pode ser meu, eu acabo com ele. Não, eu falei, não, eu vou acabar com o Kuwait, porque aí vocês ficam sem petróleo. Ele acabou com o porto, tá? Então, isso aqui é muito importante. Outra coisa que é muito importante é aqui, ó. Aqui está a Rússia, que está apoiando a Turquia, que está apoiando o Iraque, estão tudo próximo. Mas agora, gente, nós temos uma coisa nascendo que ninguém esperava, que é a China fazendo aliança com a Rússia. A China não tem problema nenhum, mas nenhum mesmo com as nações árabes, ou tá, com a Turquia ou o Irã. O negócio da China é vender. Tá? Vocês querem fazer negócio? Fazemos negócio. Vocês pagam? Ok. Então, a China é uma nação que até então era vista como a nação que faz produtos falsos, né? Só que ela está enganando o mundo, tá, gente? E ela está se aproximando muito da Rússia. O Putin está assim, quietinho. Você pode ver que não existe pronunciamento contra a China. E quando a União Europeia começou a falar contra a China, quem foi que se levantou? Duas pessoas. O Macron, tá? E a própria Rússia. O Putin falou, opa, pera aí, gente, não vamos assim não. E por último, gente, opa, consegui chegar no horário, hein? Avancei, pulei algumas coisinhas, mas nada que ficaria a desejar, tá? É mais informações de jornais, tá? E aqui nós temos o nosso amigo o Oriente Médio, tá bom? Então, o que nós precisamos entender aqui agora? Gente? Primeiro, essas três nações, quatro nações, desculpa, tá? A Turquia, a Síria, o Iraque e o Irã. Essas três nações hoje elas estão interligadas, essas quatro nações. Por que eu sempre falo três, gente? Deixa eu te falar. Eu ainda questiono o Iraque, tá? Ou o Irã vai anexar o Iraque, tá? Já a Síria não. A Síria, ela tá... O atual presidente, eu esqueço o nome dele, é meio difícil mesmo, ele está aliançado com Putin. Tá? E o Putin mesmo que salvou Damasco há pouco tempo atrás, uma questão de 4 anos atrás, o Estado Islâmico estava chegando em Damasco, se não fosse a ajuda, né, da Rússia, Damasco não teria sobrevivido, tá bom? Então eu questiono o Iraque. O Iraque sempre foi um ponto de interrogação, o Iraque de Saddam Hussein e tudo mais. Ó, o Golfo Pérsico ali, tá, gente? Ó, ele tá aqui embaixo. Então, isso aqui, gente, é o que nós chamamos, e nós estudamos hoje, da colina de Golã. Tá? O Golfo Pérsico, o Kuwait ali, ó, o Golfo Pérsico, a saída, aquele desenho do outro mapa. Tá? Aí ele faz a amizade, né, exatamente com o Emirado Árabe, Arábia Saudita, tá ali do lado, mas como eu falei, eu achava que ia ser com a Jordânia primeiro, mas mais uma vez o Bush mostrou uma excelente estratégia. A colina de Golã, como eu já falei, é importante, não é importante pela questão síria, tá? A Síria pode atacar ali, o Líbano não faria uso, o Líbano faria uso dos portos, tá? Eu também questiono se o ataque, né, que foi feito agora em Beirute, nessa destruição desses dois silos, né, que pertenciam ao Hezbollah, depois que ficou se descoberto. É interessante, né?
Os caras estavam recebendo navios, os caras estavam recebendo todo o fertilizante que pode ser construído das bombas. Ninguém sabia. De repente explode. Ah, tá no endereço de quem? Nossa, gente, tá no Hezbollah. Aí o povo, você vê que o povo do Líbano, eles ficaram doidos, eles estão em protesto. Peraí, quer dizer que nós tínhamos no nosso quintal um grupo terrorista se armando para fazer com que o Oriente Médio vire um barril de pólvora? Por isso que o Líbano é uma incógnita, tá? Eu acho que ele vai entrar nessa aliança Magog e Gog e Magog por uma questão mais de logística do que propriamente eles se levantarem contra Israel. Israel ajudou muito, gente, na construção de Damasco, de Beirute, não só agora, antes também. Tá? A afinidade, né, de Israel com o Líbano, ela existiu até 1973, quando houve aquela questão do petróleo, a OPEP caiu, a Arábia Saudita levanta um príncipe que era formado em Londres, então ele veio com uma cabeça mais capitalista. Eu esqueço o nome dele, tá? Mas ele ficou famoso que ele tentou, porque até então era um povo muito nômade, né? Você não tinha Kuwait, você não tinha Dubai, tá? E aí, de repente, esse pessoal que vai estudar fora são os príncipes, engraçado, são 7 príncipes, tá, gente? Eu não sei se existe alguma configuração espiritual, mas são 7 príncipes herdeiros que estão assumindo Emirado Árabe, a Arábia Saudita principalmente, porque a Arábia Saudita tem muitos clãs, tá? Eu falo, quando a primeira vez que eu li, e essa semana de novo saiu um artigo no The Guardian, né, dizendo sobre esses 7 príncipes que eles estão indo muito para o lado de Londres e para o lado dos Estados Unidos. Então a Inglaterra e os Estados Unidos, eles ainda vão dar muito o que falar nessa questão estratégica, escatológica e tudo mais, tá bom, gente? Tem mais informações, tá? Se eu conseguir montar um outro estudo, eu continuo. Por quê? Porque aí nós teríamos que falar sobre o Irã e a Turquia, tá, gente? E depois falar sobre a Síria, o papel que a Síria vai ter que desempenhar junto com o Irã, se aproximando mais da Rússia, sabendo que o Irã já está, e o Irã que convenceu a Síria a aceitar a ajuda da Rússia. O Putin, você sabe que ele conseguiu mexer na Constituição russa, ele praticamente ele está se tornando um czar, né? Um termo que os russos conhecem muito bem, e ele está solidificando o poder. É um cara imprevisível, sim, ele é um cara imprevisível, porque ele sonha com a mãe Rússia. O mesmo sonho, aí vem a questão, o mesmo sonho que Adolf Hitler tinha. Quem já leu o livro, eu tive o privilégio de ler, Mein Kampf, né, o Minha Luta, do Adolf Hitler, né? Ele fala que a grande tristeza dele foi que em 1914, o que aconteceu com a Alemanha, então ele não aceitava aquilo. Então, quando ele começa a se perpetuar no poder, ele quer levantar uma grande Alemanha. Então, essa questão ariana, essa questão de uma raça pura, tá? Isso aí esteve no coração dos alemães, até hoje existe isso, mas o que fez mesmo foi essa questão política, né? Que é a tendência ou a necessidade de se construir impérios. O mundo parece que tem essa necessidade, né? E forçamos isso, tá bom, gente? Eu espero, já passou do horário, então vou parar aqui, tá? Então, mas eu espero que tenha servido. Eu espero comentar em que sentido, continuamos ou não, porque como muitas pessoas gostaram do estudo passado, eu falei, gente, então eu vou orar e eu senti paz em continuar nesse mesmo assunto. Amém? Deus abençoe grandemente a todos nós em nome de Jesus, tá?